aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje, oficialmente, 1º de julho de 2025, se inicia o segundo semestre do penúltimo ano da era Lula. O clima com o Congresso deteriorou de vez, a relação entre os poderes está cada vez melhor e começamos a ter os primeiros sinais de um possível desembarque da Globo. E se isso acontecer, eu acho que o sonho de vencer no primeiro turno com a vitória cachapante se torna cada vez maior e quanto mais fraco o Lula estiver, maiores também são as chances de eleger uma bancada ainda mais volumosa na Câmara e bem maior, né, no Senado. Nessa primeira parte, vamos analisar como é que estão as coisas. O clima tá sensacional de Lula com o Congresso e também com o empresariado. Temos que falar sobre isso. Ainda teve duas coisas que nem vai dar pra gente comentar no vídeo de hoje, que o Estadão resolveu comentar até, falando que o Lula não gosta de empresário. Aí vamos falar sobre a Globo, sobre os reclados que a Globo mandou. Vamos falar sobre a questão do INSS, que inclusive foi judicializada, foi sorteada novamente, caiu com a pessoa que a gente não precisa citar o nome porque todos sabem quem é. Aí vamos falar sobre isso e os rumos do Brasil. Aí na segunda parte, falaremos sobre ele. Jair Messias Bolsonaro, tem umas coisas falando sobre eleições, confusões, tem muita coisa pra falar. Na terceira parte, não sei se nem se vai dar tempo de chegar lá, nossa linda democracia, todos os dias acontece alguma coisa e fala aí. Quero falar do Paulo Figueiredo, se der tempo, que foi notificado. A notificação do Paulo Figueiredo foi alá Elon Musk. Aí tem mais algumas coisas também que envolvem o Cid, os advogados de Bolsonaro, e no fim ainda tem mais umas notícias de Brasil. Mas vamos correr, que é para dar tempo de comentar sobre tudo, e vejam só. A Globo repercutiu, né? Foi um dos jornais, vários jornais, e além da repercussão na Globo, foi alvo, né, de debate ontem na Globo News. O Marcelo Lins, inclusive, toma uma invertida de um rapazinho lá que comenta mais sobre economia, que eu não lembro o nome dele. Mas enfim, tomou até uma invertida tentando passar pano, falar com absurdo, como assim? A Economist está criticando o Lula e tudo mais. Pois bem, sentiu ou não sentiu? Gente, Brasil enviará carta a The Economist após críticas a Lula. Mas como é assim, rapaz? Todo mundo critica Lula. Eu nunca vi o governo brasileiro se dando ao trabalho de responder a nenhum outro grupo de comunicação. Mas vai responder ao The Economist. Depois quando eu falo, né, que é os Rothschild mandando um recado que o Lula não presta mais, que pode trocar em 2026, o povo não gosta. Inclusive, eu nem coloquei aqui em vídeo para não ficar me vitimizando nem nada. Ontem eu recebi... uma foi pirraça. Eu nem conto. Mas o outro foi realmente um ataque que eu não esperava, né? O Caio Blinder me acusou de tanta coisa por eu ter feito comentários sobre The Economist, inclusive, assim, coisas que realmente são criminosas. A ponto do Fábio Van Garten, né, entrar em campo, acho que todo mundo conhece a religião do Van Garten, vamos falar assim, para me defender do que o Caio Blinder tava falando de mim. Caio Blinder que ia ter programa na Globo, né? Fiquei, mas rapaz, não pode fazer uma constatação que os Rothschild estão aí no quadro societário, né, da Economist. Tá bom, foi mal aí, irmão. Fique chateado comigo, não. Mas tá ali, né? Eu acho que o governador percebeu que os globalistas largaram ele de mão. O Lula não vem conseguindo dar conta do recado. Na verdade, ele vem fazendo muita coisa ruim enquanto o Brasil, mas não tem mais popularidade para se reeleger. Aí a gente vem pro Brasil. Cúpula da Câmara critica discurso de Lula de ricos contra pobres e cita riscos a outras propostas. Tem uma coisa que não dá para contar mesmo, mas se vocês quiserem acreditar em mim, nos últimos dias tiveram algumas movimentações por conta de alguns parlamentares da direita, em especial o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro e também o deputado Felipe Barros, que aconteceram algumas coisas que meio que deram uma melada no discurso do nós contra eles, né, que o PT vinha planejando. E começou a fazer mais sentido na minha cabeça depois. Andaram me contando algumas coisas que eu falei, cara, eu não acredito. Mas algumas movimentações nas redes sociais, inclusive do senhor Elias Jabbour, querendo rebater algumas coisas. O Elias Jabbour gravou um vídeo na rede social falando, não, olha só,
esquerda, tem que abandonar o neoliberalismo, né? Esquerda liberal. Também não dá pra acreditar na extrema-direita, não, viu? A gente tem que focar, pá, soberania nacional, fazer acontecer. E aí eu ouvi aí, né, a Rádio Peão rodando, que essa movimentação não foi aleatória. Eles fizeram especificamente também a questão do Estreito de Hormuz, que o Felipe Barros comentou. E tanto a movimentação do Felipe Barros, como pode parecer besteira, aquele discurso do Eduardo Bolsonaro, do 1º de junho deste ano, né, um mês atrás, exatamente um mês atrás, eles deram uma certa balançada e começou a fazer mexer na minha cabeça, porque a turma meio que tá enxergando que a estratégia montada para 26, nós contra eles, ricos contra pobres, pode dar uma escorregada boa, a depender aí do tom que a turma da direita for adotar. Então, quando a galera viu o Eduardo seguindo por outro caminho, falando de Brasil, pátria, nação, contexto histórico, retrospectiva histórica, dentre outros assuntos, e o Felipe Barros trazendo toda a questão de soberania nacional também para o debate, digo para vocês, não vou poder mostrar mais coisas, digo que doeu no coração. Mas doeu que machucou. Machucou. E só prova que esse discurso, essa decisão do nós contra eles, rico contra pobres, não foi tomada 2 dias atrás, 48 horas atrás, já tem um tempo. E eu acho que o PT tá contando, né, que a galera vai dançar essa música, dançar nesse ritmo. E eu acho que o PT vai dar com os burros na água. Mas enfim, né? Aí, outra coisa que a gente também já tinha comentado em vídeo, e por isso que às vezes é bom você ouvir diversas vozes, colher informação, saber separar o mensageiro da mensagem. Um bate-papo aí dos nossos amigos de tropa, né? Com o Pero Ruizão, com o Peratushi. Eles estavam comentando que não, a jornalista aqui do 247 trouxe um bastidor rodando lá em Brasília, que o pacote eleitoral do Lula em 26, eu lembro, eu nunca tinha lido dessa menina, só ouvi lá tava na academia ouvindo de plano de fundo, né? Não, a Raquel Vargas, eu acho que esse é o nome dela, se eu não tô enganado. Não, falou aqui que o pacote do Lula pra 2026, inclusive, vai estar ameaçado. Aí eu falei pra vocês isso, né? Aí o que sai agora? Eu falei isso, que eu acho que foi exatamente no sábado, sem ser esse outro, sábado anterior. Foi o sábado anterior. Sem ser esse sábado agora, o anterior, que eu acho que eu comentei sobre isso pela primeira vez. Volta lá no vídeo e veja. Aí o que é que a Folha noticia ontem? O último dia, né, de junho. Congresso alerta o Lula que o pacote eleitoral prometido para 2026 depende do legislativo, viu? Ó, Lula, tu pensa bem se tu vai querer comprar uma briga com a gente. O teu pacote do amor, o teu pacote de bondades, depende do legislativo. Eita. Sério, 2026 eu acho que vai ser uma tratorada em cima do Lula. Vai ser uma tratorada. Vai doer. Eita. Mas eu tenho que me conter para o lado torcedor não falar mais alto, né? Ficar mais centrado aqui realmente na realidade. Aí vem. Isso aqui eu acho que fala muito também, né? Hugo Mota se reúne com 50 empresários, onde? Na casa do Dória, em meio à crise com Lula. Na Câmara, se aliou à oposição e impôs maior derrota do governo com derrubado do aumento do IOF. Onde é que sai a notícia? Na Mônica Bergamo. O encontro, no entanto, está sendo lido como uma demonstração de apoio de empresários da Faria Lima ao presidente da Câmara. Mais do que isso. A Faria Lima já tá dando desembarcada. Já desembarcou. A The Economist já desembarcou. É o recado. Toda aquela turma, gente, que escreveu a cartinha da democracia, o barquinho do Armínio Fraga, do Stuberger, todo mundo falou, Lula, já deu, irmão. Já deu. Ninguém aguenta mais você. Ninguém aguenta mais você. Talvez, se o PT não perseguisse tanto e não tivesse ido pra cima pra perseguir Bolsonaro, talvez se Bolsonaro ainda estivesse elegível, talvez isso não estava acontecendo. Porque entre Lula e Bolsonaro, tu sabe como é essa galera, né? Ia continuar com Lula. Porque com Bolsonaro não ia ter moleza. Então, quem quer ser campeão nacional precisa de um Lula. Ou de alguém que pense similar ao Lula. Mas aí o PT, né, achou, não, vamos perseguir Bolsonaro que vai dar certo. Não, a gente vai dar tudo certo no Brasil. Não tá dando errado, né? Tá dando errado, né? Lula se tornou descartável.
Aí vem a Globo, em editorial, fechando o último dia do primeiro semestre do penúltimo ano da era Lula. Lula é quem mais tem a perder com nós contra eles. O PT erra ao tentar manter aumento de impostos e ao dizer que só os mais ricos pagarão a conta. A Globo tá dando chamado, mas não fica só nisso não. Mas calma, antes de falar mais da Globo, né? O Renato comenta assim, ó. O Globo critica o aumento do IOF, mas não para defender o povo. A crítica serve para lembrar que o governo pode errar na retórica desde que mantenha a engrenagem funcionando. Vai lá, tripa o dia do povo, faz o que quiser, mas não vem para cima do sistema, né? Deixa o sistema financeiro intacto. Lula não governa contra o sistema. Lula governa dentro do sistema. Arrecada onde é fácil, protege quem sempre foi protegido e evita tocar nas estruturas que concentram renda. O papel do Globo é esse: apontar os excessos retóricos, não os excessos estruturais. Pode reclamar do juro alto, desde que não questione a engrenagem que o torna necessário. Essa crítica ao IOF não é ruptura, é uma contenção. Um recado ao gerente: siga arrecadando, mas sem bancar oposição. Se controla aí, irmão. Se controla aí. Lembre de quem colocou você no poder. A André Sadi vem mais ou menos no mesmo tom. E a galera começa a se perguntar, né? E aí? A Globo vai desembarcar? Cadê? Só um segundo. Aqui, ó. Vai lá, Sadi. Este governo não tem estratégia, não tem planejamento e também não tem agenda, como eu sempre coloco aqui. Qual que é a agenda do governo Lula? Qual é? O que o governo Lula vai defender para 2026 como bandeira? Que a gente faz esse debate aqui o tempo todo. Não tem. Qual que é, Valdo, a embalagem? Qual o produto que eles vão vender para o eleitor, do ponto de vista de vitrine eleitoral? Não tem. Então, o Congresso, de fato, farejou esse governo fraco, porque é um governo que vive de glórias passadas, e muitas glórias importantes, que hoje, como a gente vê nas pesquisas, as pessoas entendem como direitos adquiridos, acham que nenhum presidente, seja de esquerda, de direita, de centro, vai tirar esses programas sociais, por exemplo, mas as pessoas estão olhando para frente, as pessoas não estão olhando para trás. Foi. E agora, para frente? Então, a parte da negociação também é olhando para frente, como eles vão fazer essa composição de palanques com partidos. Eu acho muito difícil eles conseguirem fechar com partidos que não sejam de centro, esquerda e de esquerda. Por exemplo, o próprio União Brasil. Mas pode ser uma aposta. Você pode ter parte, porque os partidos eles são fragmentados, né? Então, assim, pode ser um aceno. Daqui a pouco a gente vai falar dessa disputa do União Brasil, mas é importante você ter trazido, porque para mostrar que não tem a ver essa conta só com esses projetos. Até o Haddad, sexta-feira, eu falei, qual que é a base do governo? Ele falou, depende, para qual projeto? Mas a resposta é, não tem base. Porque a outra resposta seria tantos deputados, tantos senadores. Então, assim, você tem que ficar caçando deputado, senador, para aprovar matéria A, B ou C, você não tem uma base formada. Você tem apoio a depender da pauta. E aí, Otávio, com base no que você falou da reforma tributária, eu acho que era uma agenda muito confortável para o Congresso, porque é um Congresso, este que está aí, que tem um discurso de Congresso reformista. Então, era uma agenda que não tem muito sacrifício para eles defenderem essa pauta. O próprio Lira, Pacheco, para lembrar um pouco antes do Mota e do Alcolumbre, eles defendiam isso. Foi confortável para eles, estavam à vontade em fazer esse alinhamento com o Haddad quando eles aprovaram essa reforma, por exemplo. Tá aí, né? Não tem base, não sabe o que fazer, não tem projeto. Vai defender o que em 2026? O que, gente? O quê? O que é que o PT vai defender em 2026? Não será União e Reconstrução. Não vai ser, porque já jogaram o slogan fora. Mas antes de falar disso, ó o Merval dando uma chamadinha. Ô Lula. Ó Lula, voltar à esquerda é um erro, viu? Ó, se controla aí, capitão. Né? Lula só ganhou a eleição quando foi para o centro.
Oh, meu Deus, velho. A tristeza dos peitos vai ser lindo de ver. Ontem eu tava acompanhando os comentários na rede social, os petistas desesperados. Já tem gente chamando a Globo de golpista, falando que a imprensa, usando o PIG, né, que é a partir da imprensa golpista, pra se referir à Folha de São Paulo. Ai, que chororô lindo, maravilhoso. A Thalita diz, né, quando você se vê aconselhado por um militante da Globo, é sinal que você tá, né, bem lascado. E teve uma coisa, gente, que eu fiquei pensando, pode parecer bobagem, e eu não quero que seja o lado torcedor falando, mas conforme Lula, né, vem se tornando cada vez uma figura tóxica na política, que precisa realmente aí ser deposto, que ninguém aguenta mais, quando você pensa na eleição do ano que vem, se ninguém quer o Lula, se o sistema não quer o Lula, talvez a gente tenha eleições bem mais calmas, onde não adianta o PT querer bradir, ser o brabo, né, que faz, que acontece, que o facão não vai vir da mesma forma que foi na eleição em 2022. Então, talvez seja até um clima mais leve em relação ao que foi 2022. Aí tá ali, né, que eu falei, esquece União e Reconstrução. Mais um gol do Sidônio. Sério, eu acho que Sidônio é tipo a tropa. Começou na brincadeira, virou uma realidade. Eu acho que Sidônio viu as pessoas na rede social elogiando ele, falando que é o craque, que é nosso, siga bem, ó, Sidônio, tô morando por vocês. Eu acho que ele viu isso, ele acreditou. Falou, rapaz, vou continuar fazendo meu trabalho. Pronto, tá ali. E agora a gente se pergunta, qual é o slogan novo do governo? Vai ser o quê? Justiça social? Agora vai. Não vai pra lugar nenhum, né, gente? Pelo amor de Deus, ninguém acredita mais no PT. O PT colocou um vídeo aí, né, todo mundo segurando o saco de imposto. Não foi bem recebido por absolutamente ninguém além dos petistas. Só os petistas viram algum sentido naquele discurso belicoso de querer colocar como se eles fossem os paladinos da virtude e todo mundo contrário a eles como vilões. A gente deixou ali uma sugestão de tema, de slogans que eu achei muito baixo, né, muito ofensivo, então não vou nem ler, lá comentando sobre o que é o governo Lula. Eu vou deixar para um estrategista de comunicação de esquerda, convidado pelo UOL, dar aqui algumas sugestões, né? Só fiquei sabendo porque a Tsuki colocou esse lindo recorte. Simpatizei com esse rapaz, deve ser o cara do bigode, né? Mas ele tem sugestões aí pro Lula de novos slogans para seu governo. De brincadeira, claro. Mas eu fiquei pensando o que seriam os slogans realistas desse junho, quase julho de 2025. Então, um slogan seria Brasil, divisão e destruição. Bom, Um outro slogan, terceiro mandato, 2 pontos, mesma fórmula. Brasil, expectativa versus realidade. Culpa do governo anterior, 3.0. E aí tem um final, Brasil, em obras permanentes. De brincadeira, claro. né? Não é todo dia que a gente vê humor e esse tom leve entre os militantes do UOL. O paradoxo perfeito já estava na mente antes de ver as opções fornecidas. E realmente, né, o cara tá sendo bem realista. Não tem uma pessoa que esteja olhando pro governo Lula com bons olhos. Outro amigo de tropa, Danilo Thomas, diz: essa reta final do governo Lula está igualzinha a do Alberto Fernandes na Argentina. Deu no que deu. Deu no que? Deu no que mesmo, hein? Com a derrota, né? Gigantesca da esquerda. Tô tão triste. Vocês sabem do meu empenho. Todo dia que eu tô aqui, né? Defendendo o Lula. Mostrando como o Lula é um bom presidente. Ah, meu Deus. Só um adendo. Ontem gravamos o Puxando o Fio. Polêmico. Polêmico não pra vocês. Acho que vocês vão até gostar. O integrante da tropa. Com certeza aí, nossos amigos super conservadores vão nos cancelar mais uma vez. Mas essa semana deu mais de 1 hora de programa e eu acho que a conversa foi bem proveitosa. E eu acho que eu consegui tirar da boca do entrevistado que Eduardo Bolsonaro é o candidato antissistema. A tropa teve que assumir. A tropa joga junto demais. Deve ser essa semana, deve ser quarta-feira, né? Os meninos vão editar, deixar bonitinho, né? Introdução, do jeito que o pessoal fala no Quinto. O canal do Quinto tá sempre na descrição. Quando sair, eu vou compartilhar no Twitter, obviamente, vai estar lá no canal, né? E eu comento aqui no vídeo também. Acho que teremos uns bons cortes. Mas vamos voltar. O estrategista de marketing falou obviedades.
E aí, no Brasil que a gente vive, quando a verdade é dita, vira corte, né? Porque uma imprensa repleta de narrativa e mentiras, quando aparece qualquer, né, resquício de verdade, a gente fica espantado. Acho que foi o caso aqui, né? A Tsuki postou esse outro recorte maravilhoso e diz: Lula não criou, sempre foi uma aura cínica. O que era para ser uma análise de slogan desnudou o fracasso do governo Lula e o fracasso do Lula como antagonista a Bolsonaro. Vamos ouvir aqui o Mark. Vai lá, Mark. Dê a real. Nós vivemos uma eleição em 2022 que foi definida por uma margem mínima, né? 1,8 ponto percentual, estamos falando de pouco mais de 2 milhões de votos, e, portanto, uma pequena minoria definiu a eleição. E vislumbra-se agora a perspectiva de uma nova eleição muito apertada, né? Porque o país continua dividido, onde o Lula falhou, a seu juízo, no esforço para agregar a este contingente que votou nele lá atrás, um conjunto de eleitores que hoje oferecesse a ele a possibilidade de enfrentar um embate mais folgado. Onde o Lula falhou, a seu juízo? Na minha visão, lembrando que eu não sou um analista político, sou um estrategista de comunicação, na minha visão ele falhou porque ele não conseguiu preencher a expectativa. Ele não conseguiu ser tudo aquilo que se esperava, e até talvez uma expectativa exagerada, mas vendida por ele e por todo mundo que o rodeava, de ser exatamente o antagonista do Jair Bolsonaro. Ou seja, ele viria com a história do governo do amor, ele prometeu a picanha e não cumpriu, o dólar ia baixar e não baixou, você tem a Janja que atrapalhou bastante, agora ela sai de cena, mas ela atrapalhou bastante no começo, a política externa do Lula vem com ideias ultrapassadas, então assim, muita expectativa e pouca realidade. Então criou uma espécie de aura cínica. Uma espécie de aura cínica não só entre as pessoas que já não gostavam dele, que isso era evidente, mas reduziu muito as expectativas de mudança, reduziu muito a expectativa de renovação de quem tinha votado nele. A gente já tem quase 2 anos e meio, ou quase 3 anos, de um governo Lula 3, em que as expectativas não só não foram cumpridas, como começa a se ver um Lula, do ponto de vista até pessoal, mais confuso, mais enfraquecido, com ideias que já não convencem tanto. E isso agora vem sendo corroborado pelas alianças fracas, não só internas no Brasil, mas do ponto de vista até externo. O Lula virou um presidente ultrapassado, com ideias congeladas, que não preenche as expectativas, inclusive de quem votou nele. Isso depois de 2 anos e meio, né, com o dólar aumentou, diminuiu, você tem problemas internos, você tem outros problemas também, outras camadas no Brasil inteiro, de tudo que está acontecendo, e no dia a dia das donas de casa no supermercado, do pai de família, agora essa história, e com uma direita que aprendeu muito a utilizar não só as redes sociais, mas sobretudo as narrativas, para poder cooptar essas novas gerações e convencer. Eu acho que todo esse caldo faz com que o Lula seja visto, não só o Lula, a pessoa física, mas o governo Lula 3 seja visto como um governo de muita expectativa e pouquíssima realidade, e um governo que, além de não entregar, enganou algumas pessoas que votaram nele. Além de não entregar, enganou as pessoas que votaram nele. Ah, Lula, tu é enganão, viu? E o povo tá percebendo, viu, que foi enganado. O povo tá percebendo que foi enganado, viu? Olha aí, ó. 32% avaliam que picanha ficou muito mais cara. Não é mais cara, é muito mais cara. E era a promessa do que era picanha e a cervejinha. Quer a notícia da cervejinha? Você que gosta de uma loura vai ficar nervoso. Petista faz andar projeto que cria novo imposto sobre a cerveja. E você sabe, né? Botou PT e imposto na mesma frase e você sabe que é real. Você sabe que isso daqui não é piada. Você sabe que isso aqui não é piada. Tá aí, velho. Ai. Deputado petista apresentou na Câmara parecer sobre o projeto de lei que cria contribuição sobre a cerveja e outras bebidas alcoólicas. O PT é imparável, né? O PT é uma máquina de imposto. Meu Deus do céu. Não tem como dar certo, gente. Ai. 71,4% acham que preços no supermercado subiram com o governo Lula. Ainda tem, né? 29%, né? 28,6% que ainda acha que os preços não subiram. Essas pessoas não fazem supermercado, né? Ou então são petistas, fanáticos, que não querem reconhecer o erro. Isso, na verdade, é um problema do brasileiro. Olha, se o brasileiro tivesse um pouquinho mais de humildade e começasse, velho, na boaça, a reconhecer quando errou, falar, pô, velho, eu errei, me perdoa aí, foi mal, né, me passei, não era pra ter feito isso, não era pra ter apoiado aquilo. A gente tava vivendo em outro mundo. A gente tava vivendo em outro mundo, mas não. O povo tem que ser teimoso, nunca pode estar errado, sempre tem que estar certo, é o Lula, e tá aí, ó. Toma aí agora. Tá bom. Quando eu tô passando no Twitter,
E eu vejo a cara de pau do senhor Fernando Haddad falando que não tem corte no BPC, não. Tu vê lá o decreto, bonitinho. Não, tem corte no BPC, não. Não tem, não. Não tem corte no BPC. Não, ninguém tá falando de corte, né? Mas a mudança no critério para a concessão do benefício, levando em consideração aí os auxílios na hora de você fazer a composição do valor. Aí sobre a questão do BPC, quando eu falo para você, né, o meu apoio a Bolsonaro, de coração, é o apoio mais racional que tem. Felipe Barros comentou sobre o assunto, enquanto outros parlamentares, né, não dão atenção, não compartilham, não faz nada, estão muito ocupados fazendo mil e uma coisas. Tá ali, né? Bolsonaro, o que é BPC? Benefício da prestação continuada, garantido pela Constituição Federal, paga um salário mínimo por mês para idosos com 65 anos ou mais, né, sem meio de prover a própria subsistência, pessoas com deficiência de qualquer idade, com impedimentos de longos prazos, físicos, mentais, intelectuais, sensoriais, que limitem a participação plena e efetiva na sociedade. E a renda familiar per capita tem que ser inferior a um quarto de salário mínimo. É isso, né? Quem tá preocupado com o povo no frigir dos ovos, tá ali, né? Não é Comentou sobre o tema, né? Comentou sobre o tema, né? Eu não vi essa postura, né? Não vejo essa postura de outras pessoas. Aí, por outro lado, acho que vocês vão ver que não é birra. Eu venho comentando com vocês que eu sou de boa. A gente pode conversar sobre qualquer tipo de corte de gasto, austeridade fiscal, equilíbrio fiscal, chame do que quiser. Mas, para mim, a gente só pode comentar sobre isso dando o exemplo. E o exemplo começa no alto funcionalismo público, em especial os salários acima do teto. Como é que você tem uma palavra que é o teto? É o teto, é para ser o teto. E o cara ganha acima do teto. Não tem como discutir uma coisa dessa. Só que eu tô passando ontem no Twitter e aí eu vejo os amigos liberais de sempre, o mesmo que... Não, nem vou entrar nisso, né? Foi o que tava passando pano pro que foi feito com a Vale, né? Na época do FHC. Mas tudo bem. Aí o perfil de análise política coloca assim, ó. Grave. Mercado financeiro defende 4 medidas para cortar gastos públicos. Primeiro, congelar o valor do salário mínimo, BPC, seguro-desemprego e aposentadorias. 2. Acabar com os pisos constitucionais de educação e saúde, cortando 190 bilhões em 10 anos. Terceiro, aumentar a idade mínima ou tempo de contribuição dos trabalhadores ao INSS. E 4, acabar com a estabilidade no funcionalismo público, facilitando demissões. E aí o The Investor diz, onde que eu assino? Onde que eu assino? A gente acabou de ver a questão do BPC. Cara, congelar o valor do BPC num país que a inflação real pro pobre tá, assim, muito maior, tá totalmente descolada do IPCA. Isso é de uma maldade sem igual, né? É você retirar a dignidade de sobrevivência dessas pessoas. Você pode até questionar, mas isso aqui é verdade? O mercado financeiro quer ou não quer isso? Você pode questionar, sei lá se eu confio nesse perfil, mas você vê que o cara chancela e só pergunta, e aí? Onde é que eu assino? A gente não pode ter esse tipo de pensamento, gente. Sabe? Ah, minha vida tá de boa, né? Eu ganho dinheiro com ações quando sobem, quando descem, né? Eu ganho dinheiro investindo na Selic. Não dá pra pensar dessa forma. E aí eu fui atrás, né, dessas informações para ver se elas são reais ou não. Pois eu achei essa matéria aqui do UOL, que eu acho que foi daqui que aquele perfil tirou, sem OF. Haddad quer cortar super salários, o mercado prefere mexer no mínimo. Eu fiquei até surpreso, eu falei, nossa, o Haddad quer cortar o super salário, mas o mercado não, né? E aí você para e pensa, não parece ser tão irreal, quando você lembra que o mercado tem... O mercado gosta do sistema, né? Você vê que o mercado é muito importante na preservação do Estado democrático de direito e nas discussões sérias sobre o destino do país. Eu tô falando de discussão séria mesmo, que são as discussões que ocorrem no LIDE, do Dória, no Grupo Esfera, no evento do BTG. Esses são os únicos eventos sérios que existem no Brasil. Os únicos eventos que realmente discutem coisas sérias. E quando você pensa, né, quem frequenta esses eventos, você realmente tem muita gente do judiciário. Então, faz sentido o mercado defender essas pessoas muito democráticas. Aí eu fui lá
ver a nota, né? Pra ver se realmente condizia. Aí tava lá, ó. O que defende o mercado financeiro? E a nota vai ficando melhor e o final é o melhor de todos. Eu acho que vocês vão concordar comigo. Aí começa. O que o mercado defende? Primeiro, salário mínimo sem aumento real. Aí cita aquela fala maravilhosa do Armínio Fraga, que falou para congelar o salário mínimo por 6 anos. 6 anos. Aí pense naquela pessoa com 65 anos de idade. 65 não, vamos botar até mais. 75 anos de idade, que depende do salário mínimo para sobreviver. Ela só tem isso. E você conhece a inflação. Aí chega para essa pessoa e fala, ó, véi, por 6 anos, o teu salário não vai aumentar, viu? Só pra te avisar, viu? Tu acha, gente, que isso é justo? Tu acha que essa pessoa vai sobreviver como? Essa pessoa de 75 anos de idade, que depende do salário mínimo, tu acha que ela vai sobreviver como? Como? Mas beleza, né? Porque esse papo de ser aumento real, ele fala assim, não, mas o salário mínimo, ele estará sendo corrigido pelo IPCA. A carne, ela sobe, né, no mesmo ritmo do IPCA ou sobe muito mais do que o IPCA? A comida, ela subiu no valor do IPCA ou é muito maior do que o IPCA? Então, você pode até colocar que você tem que estar acoplado à inflação, mas o IPCA não serve para medir inflação, não a inflação do pobre. Então, você tem que criar um novo indicador que realmente seja coerente. Tem que ser coerente. O brasileiro tem que ter de comer. E o Armínio Fraga fala isso em uma palestra no ar-condicionado em Cambridge, nos Estados Unidos. Porque se isso aqui fosse comunista, tu pode me chamar de comunista, mas eu tô ao lado que um brasileiro de 75 anos, uma pessoa com deficiência, que depende do BPC para sobreviver, eu acho que essa pessoa tem que continuar sobrevivendo. Eu acho que ela tem que continuar sobrevivendo, ela não precisa inventar, não tem que arcar com a sorte da vida, não. Tem coisas que é viver em sociedade, né? É o espírito humano da caridade. Eu sou cristão, não vai entrar na minha cabeça. Pode me chamar do que você quiser. Aí depois, desvincular do salário mínimo os reajustes de benefícios sociais. Aí comenta, né? Por exemplo, benefícios sociais, previdenciários, como aposentadorias, pensões do INSS, seguro-desemprego. Aí fala assim, não, o seguro-desemprego são 2 salários mínimos. Aí você desacopla, não são 2, é R$2.000. Tanto faz, o salário mínimo cresceu, o seguro-desemprego não sobe. O que também é meio complicado. Aposentadoria idem, né? Também é complicado, mas tudo bem. O mercado quer discutir isso daí. Terceiro, limitar o aumento dos investimentos em saúde e educação. A gente pode ver isso aí realmente, né? Não necessariamente você tem que ter o mesmo investimento sempre. O investimento tem que ser proporcional. Tem estado que precisa de mais, tem estado que precisa de menos. Aqui, esse ponto eu acho que realmente daria para discutir. E eu também não acho que a educação está inteiramente ligada a dinheiro. Tem algo mais do que o dinheiro na educação. Esse ponto eu acho que, de todos, é o que mais faz sentido. Aí depois tem... Ficou até repetido ali, me perdoe. Nova reforma da Previdência. Uma nova reforma antes de resolver os super salários? Acho que tem que dar o exemplo, né? E 5. O último, reforma administrativa. Mas qual é o foco dessa reforma? É os super salários? Não. Não é os super salários. Desburocratizar o serviço público. Reestruturar os cargos. A ideia é reduzir salários iniciais, tornar mais lenta a progressão profissional e facilitar a demissão. O foco não é os super salários. Aí a matéria encerra com essa magnífica fala da Marisa Rossignoli, que é uma economista. O relatório do Banco Mundial, aquela linda estrutura criada lá na Convenção de Bretton Woods, que a delegação brasileira foi representada pelo Godinho Roberto Campos, sugere a redução de salários de entrada nas carreiras públicas, retirando do mínimo como piso de benefícios sociais, aumento da contribuição para a Previdência Social das Forças Armadas, desvinculação das receitas para a saúde e educação e educação da arrecadação tributária. Tá aí, né? Vamos seguir mais uma pauta internacional. Uma instituição tida como globalista, né? Realmente faz todo sentido aí com a turma da Faria Lima. Mas não pode criticar, né? Não pode que se você critica os liberais, você é comunista. Aí, olha, eu tava pra fechar o vídeo, mas algo me dizia, cara, insiste, vai aparecer alguma coisa importante pra entrar no vídeo. 6h26 da manhã.
Tava quase pra começar a gravar. Eu tenho que começar a gravar o ideal, 6h40 da manhã. O ideal. Tava ali, ó. Na linha. Aí eu entro no Twitter. Penduricalhos inflam salários de juízes e remunerações acima do teto somam 10 bilhões. 10 bilhões. O acima do teto, 10 bilhões. Como que um país, sabe, sério, tá discutindo cortar do pobre antes de ir acima do teto? Gente, algum de vocês é contra a gente primeiro resolver o super salário do judiciário e depois vai pra cima do pobre? Depois vai pra reforma da Previdência, uma nova reforma da Previdência, o que que seja? Vamos começar daqui? Vamos começar daqui acima do teto? Rapaz, é uma falta de boa vontade, né? É aquele assunto proibido no grupo Lead, né? No grupo Esfera, no evento do BTG, não pode falar sobre isso. Juiz com vida de monge ganha mais que chefe do Supremo dos Estados Unidos. Saiba como parlamentares e juízes acumulam tempo de descanso. Pá, é surreal, viu? É surreal. CNJ não se manifestou. Mas vamos voltar pro IOF, né? Que é a crise. O pessoal entrou com ação, pensando aqui nas palavras, né? Porque o tema envolve as pessoas mais poderosas deste Brasil e já estamos na nova era da internet. O pessoal entrou com ação. Inicialmente, caiu na mão do ministro Gilmar Mendes. Falou aí pro ministro Barroso, né? Dá uma olhada aí o que é que você acha. E foi redistribuída. A ação foi redistribuída e agora o relator é aquele que a gente não precisa citar o nome. Ele vai ser o relator da ação contra a derrubada do IOF. O processo havia sido distribuído para Gilmar Mendes, mas o decano sugeriu o ministro como relator e o ministro Luiz Roberto Barroso redistribuiu. Eu realmente não sei o que achar desse caso. Nem eu, nem o Guilherme Amado. O Guilherme Amado escreveu uma nota muitíssima curiosa, falando o seguinte: a enrascada do ministro ao se tornar relator de ação sobre IOF no Supremo. Lembrando que o ministro Gilmar Mendes falou que essa questão deveria ser resolvida pela política, o que dá a entender que o ministro Gilmar não queria entrar no meio dessa confusão. Mas tá ali, né? A ação do PSOL havia sido distribuída a Gilmar, mas Barroso mandou o caso pro outro. Aí o Guilherme Amado fala assim, ó, rapaz, o cara tá numa enrascada. É que, seja qual for a leitura do que diz a Constituição neste tema, o ministro está dividido entre agradar o governo ou ao Congresso. Bom, eu achava que era decisão técnica. É falar o que está na técnica. E a técnica é técnico. Técnico não tem lado. Mas parece que talvez tenha uma componente política. Aí o Guilherme Amado diz, ó, se derrubar o PDL, seria amplamente criticado no Legislativo. Ambiente em que o ministro tem a cabeça pedida pelo bolsonarismo há tempos, né? Se ele favorece o Lula, ele vai se queimar com o Congresso. Se ele ficar do lado do Congresso, ele se colocaria evidentemente contra os interesses do Lula. E ali o Guilherme Amado fala assim, ó, com o qual tem mantido uma excelente relação. Nossa. Quem poderia imaginar que tinha uma relação bonita com o Lula, né? Quem poderia imaginar? Aí, né? Próceres do Centrão vem apontando a judicialização da aprovação do PDL junto ao Supremo como um passo agudo na degradação da relação do parlamento com o Executivo e também com o Supremo. Acusado de legislar e tomar o lugar do Congresso com outras ocasiões. O Planalto também avalia apresentar uma ação que também ficaria nas mãos do ministro, né, com o mesmo relator. E aí? Se ele desagradar o governo, ainda tem aquela componente da rede social, né? A galera que é torcedora, que bate palma pra tudo que acontece contra a direita, que é isso mesmo, tem que fazer, hashtag sem anistia. Na hora que o cara der a canetada aí contra o Lula, ixi Maria. Aí, né? Aí não adianta agora fingir que não é amigo mais. Que situação que estamos no Brasil, viu? A gente acompanhando a treta dos outros.
Assim, o interessante é saber para onde vai a escalada dessa crise entre os poderes. E te diziam que o problema era Bolsonaro. É Bolsonaro que tensiona o país. É Bolsonaro que faz isso. É Bolsonaro, é Bolsonaro. E aí? É Bolsonaro que está fazendo isso daqui? Quem é que destruiu o país? Quem é que destruiu o país? Foi Bolsonaro? Tá inelegível, cara. Não tem nenhum cargo, não. Parabéns aos envolvidos. Aí veja isso daqui. Essa matéria é longa. Mas esse parágrafo foi o suficiente porque estamos diante de umas das maiores manchetes da história no que diz respeito à criminalização da política. Bolsonaro escancara plano por poder paralelo no Congresso, mesmo com direita no Planalto. Vamos lá, né? Quando você usa essa palavra escancara, é como se fosse uma revelação de alguma coisa oculta que não deveria ser dita. Olha o que ele disse. Poder paralelo. Poder paralelo, ainda mais entre aspas, dá ideia do quê? De algo ilegal? Algo à revelia da lei? Algo reprovável? Aí tu vai ver, peraí. Bolsonaro esclarecido um plano do poder paralelo, que é o quê? Ter maioria no Congresso. Um país, que é uma democracia, que é um embate de ideias, onde o parlamento é quem legisla e você é que legisle a seu favor. Você não tem que lutar para ter maioria? É isso? Está criminalizando o ato de buscar uma maioria de aliados. De eleger uma bancada. Assim, eleger deputados agora é um crime. Eleger senadores agora é um crime. Parabéns, Mariana Holanda. Você chegou assim um novo patamar da canalice. Bolsonaro quer ter a maioria do Congresso. Olha só, rapaz. Como forma de criar uma espécie de poder paralelo para fazer frente ao Supremo. Pronto. Só quem pode ter poder é o Supremo. Só quem pode ter o poder é o Supremo. Porque o presidente da República não tem. E o Congresso tem que estar ao lado do Supremo. O cálculo leva em conta até mesmo o cenário em que o sucessor do bolsonarismo venceria a disputa pelo Palácio do Planalto. Meu Deus, um presidente que quer ter maioria ao seu lado. Olha o nível que as coisas estão chegando. Isso daqui não é bobagem. Porque essa perseguição que nós vivemos, esse estado permanente de censura, ele foi criado por causa desse tipo de matéria. Só que focado na área de comunicação. Criminalizando coisas como, olha, aquele perfil é do Técio. Tá, e daí? O Técio não pode ter um perfil de rede social, não? Tô falando do relatório do Atlantic Council, que transforma o gabinete do ódio em uma espécie de gabinete de desinformação. Olha, aquele perfil curtiu a postagem do Gil Diniz, hein? E não pode curtir uma postagem? É crime? Então, assim, a imprensa tem um papel crucial em destruir o tecido social brasileiro. E eles tratam isso com a maior normalidade do mundo. Vale tudo contra Bolsonaro. O problema é Bolsonaro. Bolsonaro. Todo mundo pode ter maioria, todo mundo pode fazer o que quiser. Falaram tanto do gabinete do ódio e o gabinete do amor, né? Até o nome que a gente usa é bonito, né? Porque se a gente usa o nome, se usa o mesmo nome, é todo mundo preso. Rapaz, assim, é desproporcional, vocês sabem disso. Tem horas que dá um nervosismo, sobe pra cabeça, mas, gente, também, né? É isso. É na insistência, é levando informação, né? Dia sim, dia também, pra ver se hora o pessoal acorda. No dia aí, né, da manifestação, a Globo publicou essa nota, e eu achei interessante, falando assim, ó. Flávio Bolsonaro diz que não haverá vaidade na escolha do candidato de Bolsonaro e volta ao cobrar indulto. A manchete que a Globo deu. Aí tu vai ler a nota, né? Segundo Flávio, a confiança nos nomes que despontam, né? Com chance de irem às urnas e que querem o apoio do Jair. Aí ele fala os nomes, mas o Flávio, ele fez questão de também citar o irmão Eduardo Bolsonaro. Óbvio, né? Isso aí. É o nosso presidente. Se não for o Jair,
É o Eduardo, irmão. Se não for o Jair, é o Eduardo. Aí também sai essa do Estadão. Acho que aqui também é que o mínimo, né? Bolsonaro exigirá mais que o compromisso de indulto para apoiar Tarcísio à presidência. Eu acho que essa nota aqui vale para qualquer um, né? Qualquer um que queira receber o seu apoio em 26. Bolsonaristas, inclusive, consideram cada vez mais remota a chance de Bolsonaro abrir mão de ter o Eduardo Bolsonaro na chapa de 26. Tem que estar na chapa de alguma forma. Se não for o cabeça de chapa, tem que ser o vice. O Eduardo tem que estar lá. Além do compromisso com o indulto dos condenados pelo Rio de Janeiro, o governador vai ser cobrado para se descolar da imagem de queridinho da Faria Lima. Que eu acho que também não se aplica só a ele, né? O Ratinho Júnior, segundo o Lauro Jardim, o Ratinho Júnior quer ser o plano B da Faria Lima. Aí, o Zema também nem precisa falar, né? Enfim. Gente, essa parada do Eduardo tá na chapa, isso é muito real. Essa necessidade é muito verdadeira. Se passaram 4 anos. 4 anos, né? Vão se passar 4 anos nessa era Lula. Vai passar mais 4 anos sem, né, um alto cargo do executivo com alinhamento maior com a questão ideológica, falando, discussando. Olha o espaço, gente, que determinados cargos possuem na política. Quando um deputado abre a boca, tem 513 outros deputados também abrindo a boca. Mas quando o presidente da Câmara, que é um de 513, abre a boca, aí é outra coisa. Por quê? Porque o presidente da Câmara. Você tem milhares de vice-prefeitos pelo país, vice-governadores. Mas o vice-presidente só tem um. O presidente da República nem se fala. É a cara do país. Então, assim, são coisas bem relevantes. E o vice, ele vem ganhando destaque ao longo dos anos. Você vê como o Brasil tem aquela tendência a copiar os Estados Unidos. Você vê hoje nos Estados Unidos o papel que o Vance, né, como é que eu posso falar? Desempenha. Me faltou essa palavra. Não é só o contato com a base, sabe? De estar ali tentando entender as demandas, entender a cabeça de outros setores da sociedade. Eu acho que Eduardo, por conta de sua trajetória, do perfil dele, da idade que ele tem, um cara que tem muito mais facilidade de entender a cabeça. Desde a pessoa mais jovem mesmo, ali, sei lá, 18, 20 anos, até pessoas aí com 50 a mais. Você olha para Eduardo, tem 2 filhos, é pai. Eu acho que esse processo nos Estados Unidos, né, ter ido para lá, durante o que está acontecendo, pensando na questão do ser humano, eu acho que impactou muito o Eduardo, porque não tem como você não amadurecer. É um momento novo, onde você tem que entender de novo como é que funcionam as coisas. No Brasil, todo mundo tem um conhecido no Brasil que resolve uma coisinha aqui, resolve uma coisinha acolá, e aí às vezes você vai lidar com um tipo de burocracia que você fala, poxa, cara, isso aqui no Brasil eu tinha que pedir para alguém aqui, eu consigo resolver. Poxa, por que não levar essa ideia? Aí você começar a pensar, a gente tem coisa que é tão bobagem. Por exemplo, aqui na Austrália, ninguém tem faxineira. Eu não conheço ninguém que tem faxineira. Absolutamente ninguém. Eu conheço gente que tem quem tome conta dos filhos à noite. A nanny. Tipo quando você assiste filme. Por quê? Porque o casal, para ter uma vida minimamente saudável, né? Fala assim, não, é um momento íntimo do casal. Vamos sair para jantar. Aí na sexta noite, pega lá uma pessoa muito mais jovem, na parte do tempo, 14, 15, 16 anos, para tomar conta do filho pequeno. Ali 3, 4 horinhas e volta. Acabou. Mas não tem. Eu já achava no Brasil essa relação meio complicada. Hoje eu acho assim surreal. Eu fico pensando, meu Deus, velho. Não entra na minha cabeça, sabe? Assim, não tem como, velho. Se fosse pra ser assim, o salário tinha que compensar muito. Não tem como o país dar certo quando a diferença salarial é gigantesca. Quando era pra ser por lei, né? O alto funcionalismo, o teto, acho que 40 salários mínimos. E tu vê que já passou dos 40 há muito tempo porque o teto não é respeitado. Então, essa coisa que você vai pensando, vai trazendo um amadurecimento, uma visão. Você tá vendo as coisas. Sério. Eu tô sendo torcedor, ao falar do Eduardo Bolsonaro, eu tô sendo torcedor do que vocês acompanham aí, dos nomes que estão sendo colocados. Eu tô sendo torcedor ao falar do Eduardo, desse entendimento de vida, de ser humano, de entender a questão das perseguições. Quando teve a primeira busca e apreensão, que bateu lá no Terça Livre, foi na Bárbara, foi nos deputados, Eduardo tava ou já não tava aí? Tava ou não tava se posicionando? Todas as tretas, todas as confusões, todos os sofrimentos e glórias que a direita, né, bolsonarista, chame do que quiser,
conservadora, sofreu, viveu, o Eduardo estava lá. Nos erros e nos acertos. Errou, corrigiu, aprendeu. Cara, eu fico vendo é surreal. E fica aí de papinho mole, uma galera. Vale tudo, não, porque, cara, a gente tem assim, não é não é sobre o melhor candidato, é o melhor presidente ou vice, se não for o Jair. Porque do que eu tô falando aqui, do lado você pega o Bolsonaro e você eleva a milésima potência, né? A quantidade de coisa que esse cara sofre todo santo dia, né? Aquela barriga grande com certeza de sapo, que o cara fica comendo dia sim, dia também. Aí a Globo soltou uma nota com várias movimentações aí de bastidor, em espécie da turma do Centrão, no dia da manifestação, né? 3h30 da manhã. A gente não comentou isso daqui ontem, mas estava ali, ó. Centrão tenta convencer Bolsonaro a abrir mão da presidência em 26 e atua por Tarcísio na disputa ao Planalto. Ninguém quer o Eduardo. Mesmo sem sendo favorável de Bolsonaro, partidos do Centrão começam a se movimentar para construir a candidatura presidencial do Tarcísio e cobiçam indicar o nome para vice. Que eu falei isso também. Falei isso. E ainda se for Eduardo, eu até já falei isso também em vídeo, eu disse que era muito difícil não ter algum tipo de diálogo, aproximação, quem sabe a própria vice ou ministérios aí com a turma do União Progressista. Por quê? Por conta da estrutura do partido. Por conta da estrutura, né, dessa federação. É o maior tempo de TV, o maior fundo eleitoral. É muito difícil não fazer parte de alguma composição. Agora, o tipo de composição que estão tentando colocar na mesa é sacanagem, né? No caso do PP, entre os nomes apontados como opção está o Ciro Nogueira. Isso aí tá demais. E a Tereza Cristina. Já no União não há favoritos, mas a legenda avalia que, pelo seu tamanho, não é possível que a sigla seja ignorada em uma chapa presidencial. Os acenos a Tarcísio também têm sido identificados pelos republicanos, MDB e PSD. Estes dois últimos, principalmente pelo interesse em herdar o governo de São Paulo, que eu também falei para vocês. Existe esse interesse de Tarcísio porque vai vagar o governo. O governo, gente, não é só o governador. É porque a direita não é estruturada. A direita não tem quadros, né, nem para encher uma Kombi. Mas dá um governo na mão do MDB para ver se eles não têm uma lista de 1000 nomes para cargos. Dá na mão do Kassab para ver se ele não tem uma lista com 3.000 nomes para cargo, para fazer política. Por outro lado, as movimentações dos partidos têm desagradado aliados de Bolsonaro. O deputado Eduardo Bolsonaro, por exemplo, já criticou diretamente Tarcísio e classificou com direita permitida. Foi lá na entrevista que ele deu para a gente no Quinto Elemento. Bolsonaro tem insistido em dizer que é candidato, mesmo inelegível, e resiste a apoiar alguém. Bolsonaro avalia insistir em se lançar candidato e, caso seja barrado, apresentar o nome do Eduardo, do Flávio ou até da Michele. Os partidos do Centrão buscam evitar esse cenário. E dizem que Bolsonaro erra a não apontar logo um sucessor. Para os dirigentes desses partidos, o ideal seria Bolsonaro definir quem vai apoiar até o final deste ano. Essa avaliação já foi externada pelo Rueda, né, do União Brasil, e pelo vice do partido, Assemineto. Pronto, Assemineto agora vai palpitar no futuro da direita brasileira. Ciro Nogueira e o líder do PP na Câmara, Dr. Luizinho, foram outros que já demonstraram discordar da estratégia de insistir na candidatura mesmo inelegível. Por que será, né? O nome ligado à centro-direita para formar a chapa, na visão desses políticos, seria importante, até mesmo para ajudar na articulação política em caso de vitória eleitoral do Tarcísio, ou seja, tem que ser o Tarcísio com eles na chapa. Vale tudo, menos um Bolsonaro. Vale tudo, menos um Bolsonaro. Esse é o Centrão. Aliados de Bolsonaro estão incomodados com a pressão para que o governador de São Paulo seja apontado quanto antes como alternativa. Como forma de conter esse movimento, nomes alinhados ao ex-presidente agora falam mais livremente sobre as opções, mas dando ênfase aos familiares de Bolsonaro. Neste cenário, os próprios nomes de Eduardo, Flávio e Michele já são testados em pesquisas. Fico feliz de saber que qualquer nome apoiado por Bolsonaro é competitivo contra Lula, disse aí o Flávio Bolsonaro ao Globo. O senador, no entanto, evitou atender ao pedido dos partidos do Centrão para adiantar quem será o herdeiro do ex-presidente e disse que a única certeza é que a direita derrotará Lula. Óbvio isso daí, né? Da mesma forma, Eduardo publicou durante a semana um texto que ele é apontado como nome favorito, né, do entorno do presidente americano do Trump para concorrer contra Lula em 26.
Eduardo também publicou um vídeo nas redes sociais em que reclama diretamente da pressão para que Bolsonaro apoie o nome para 26. Aspas para o que disse Eduardo Bolsonaro. Quando tira o Bolsonaro e coloca qualquer um da direita, seja eu, Michele, Tarcísio ou qualquer pessoa que não seja da esquerda, melhor dizendo, você consegue perceber que com o apoio do Bolsonaro, qualquer desses nomes segue muito bem na disputa. E aí vem a pergunta que eu queria fazer. A quem então interessa você querer acelerar para que o Bolsonaro diga quem será o sucessor dele? Será que é isso? Será que isso é determinante para o sucesso eleitoral de quem quer que seja apoiado pelo Bolsonaro no ano que vem? O cara ter sucesso, o cara vencer, o Bolsonaro tem que decidir agora. Será? Se você ligar os pontos, vai perceber muita coisa que está acontecendo neste momento. Conversando com uma pessoa que eu conheço, ela fala assim, poxa, os deputados, às vezes, os políticos têm que entender que muitas vezes as pessoas não entendem, não conseguem compreender as coisas nas suas nuances e muitas vezes, né, por não ter contato com esse tipo de bastidor, o povo fica meio perdido, fica meio vendido. Só que ao mesmo ponto, gente, as pessoas também têm que entender que se os políticos eles baterem demais de frente com algumas coisas, eles podem gerar algumas rachaduras e alguns conflitos que lá na frente, para você resolver, dá mais trabalho. E você acaba criando algumas amarras que fica mais difícil com coisas que você sabe que por piores que sejam, você vai ter que falar, você vai ter que lidar, você vai ter que manter o mínimo de um diálogo. Então a gente fica numa situação que é complicada. É complicado. Eu mesmo eu escuto muita coisa. Entre o que eu escuto e o que eu comento, tem uma distância, né, entre elas. Mas eu fico vendo, né? Eu sei que é o seguinte. Só vou botar uma coisa, né? Aí vocês pensam se isso faz sentido ou não. Será que a turma do Centrão não fica, por exemplo, fazendo um terror psicológico em Bolsonaro do tipo, Bolsonaro, tá nas suas mãos, viu, a eleição no ano que vem. Se tu escolher errado aí o Lula vencer, a culpa vai ser tua. Bolsonaro, se errar aí, irmão, você vai ficar preso aí pra eternidade, a culpa vai ser sua. Será que não rola muitas vezes uma pressão como essa? E será que as pessoas, né, mesmo o Bolsonaro, muitas vezes não são, sei lá, influenciadas por pressões, né? Porque, sei lá, né, eu fico pensando, às vezes no momento que Bolsonaro tá com tudo que tá acontecendo, por mais forte que você seja, tem hora, velho, que a pressão é grande, né? A pressão é grande. Então, se eu tivesse algum tipo de respaldo, né? Eu não sou um Zé Ninguém, mas se eu tivesse algum tipo de respaldo, o que eu diria pra vocês, na minha concepção, é o seguinte, cara, apoia o Eduardo. Apoia o Eduardo. Faça um contraponto, nem que seja um pouco aí ao interesse do Centrão. Pelo menos você passasse uma ideia que parte da militância tá fechada, parte da militância tá junto, a militância quer, né, ou o Jair ou o Eduardo a todo custo. Eu acho que aí você fazer uma contrapressão. Porque, às vezes, a minha concepção, não sou dono da razão, posso estar errado. Mas, às vezes, eu acho que é o seguinte, não, vamos aqui só esperar o Jair, isso aí e tudo mais. Às vezes, o Jair tá tomando porrada só de um lado só, né? E você vê que isso aqui é uma nota que sai na imprensa. Não só sai na imprensa as notícias que eu trago em vídeo, são centenas de notas por dia. Então, sei lá, velho. Às vezes, eu não sei de nada das coisas, eu faria uma pressão pra mostrar que, ó, Jair, a militância tá fechada com você, irmão. Se for você, a gente vai até o fim. A gente vai até o fim com o senhor. Vamos lá. É o senhor lá. Se enfiar o senhor aí com o que é que seja, incomunicável, registra na urna. A gente vai votar no senhor mesmo assim. Que se lasque. Vamos lá. É isso aí mesmo. Banana pro Centrão. Banana pro Centrão teve pra fazer a campanha. Lembra de 2018? Quem acompanhou? Em 2018, né? Quando o Adélio fez atentado contra o Bolsonaro, a galera falou, Jair, relaxa aí, irmão. Que a campanha a gente termina. Foi basicamente isso. O aviso que todo mundo passou. E a coisa foi indo. Então eu fico olhando aí, sabe? Eu olho pra militância, lembro pro passado. Eu não tinha canal no YouTube, não tinha nada, mas eu acompanhava muita coisa de perto. Eu lembro a boa vontade da militância na época em promover o Jair, jogar pra cima. Isso teve uma força forte, porque até o último momento tentaram emplacar o Amoedo como candidato da direita, que era um cara mais técnico, né? Tirar o Brasil do buraco.
estávamos vivendo ainda o fim ali, né, da crise econômica do governo Dilma. Mas eu não sou ninguém. Não sou ninguém, não sou político, não tenho mandato. Você não precisa acreditar em mim. São só as minhas impressões, né? São só as minhas impressões. Aí você vê as coisas, né? Olha essa manchete. A Folha de São Paulo já tinha levantado uma coisa sobre essa, né? Uma tentativa de desmerecer o PL. Não que o PL mereça ser respeitado, né? O partido do Valdemar no final do dia. Mas acho que às vezes tem que ser um pouco justo nas coisas, né? E eu acho que a maior parte de vocês consegue entender, por exemplo, que dentro do PL tem uma ala que não é bolsonarista, que já estava lá, foram reeleitos, né? Não é o partido de Bolsonaro, é o partido que Bolsonaro está. Acho que vocês conseguem entender isso, a maior parte de vocês. Aí você vai a matéria da Globo, né? Partidos da base contestam mais atos do governo do que o PL, o maior partido da oposição. Você lê essa manchete, tá entender o quê? Cara, os partidos do Centrão trabalham mais do que o PL. Os partidos, né, da base do Lula, do Centrão, protocolaram aí 315 propostas, né, para assustar atos do Executivo. Já o PL, 308. Aí tu vai ver a tabela que a matéria te fornece. Olha o PL. De disparado, o partido que mais atua contra o governo. É que para chegar no número que o Globo utiliza, ele soma republicanos com PP, com União Brasil, com PSD, com MDB. Aí fica fácil, né? Se você juntar esses partidos, dá mais de 200 deputados, mais do que o dobro do tamanho do PL. E ainda assim não é o dobro da atuação. Então assim, esse desmerecer, gente, esse negócio de você ficar fazendo a política só por revolta, lavando a alma, às vezes você se cega. Sabe? Eu acho que vale a pena, sim, ter um pouco mais de parcimônia, parar, pensar, refletir na vida. E esse discurso, né? O PL não é o mais contestador, não é o mais à direita. Não é a primeira vez que eu já ouvi. Eu ouvi da Folha. Depois na boca da Carol Esponza. Aí eu tô passando no Twitter e eu vejo essa postagem. Eduardo Ribeiro, presidente do Partido Novo, concede entrevista para a Gazeta do Povo, a Gazeta do Deltan. Novo absorve candidaturas do PL para crescer, mas apoia Bolsonaro. Será que apoia mesmo Bolsonaro? Será que apoia? Ou é uma manchete para ajudar o Novo? Aí vem o Chiquini, que se filiou ao Novo, né? Se filiou agora não, tem tempo. Mas eu também não peguei no pé lá atrás, porque eu não sou ficar... Eu vou até quando eu acho que... Pô, agora tem que comentar. Agora tem que comentar. Sem querer ser chato, mas... Vida que segue, né? Aí ele fala Direito Unido em 26, entrevista exclusiva do presidente do Novo, diz que as principais bandeiras são candidatas, bandeiras que a direita defende e tudo mais. Aí a Tsuki resolveu ler a entrevista. Não só ficar na manchete. Novo absorve candidaturas do PL para crescer. A cara de pau e oportunismo unidos numa pequena frase. Eu fico me perguntando como alguém lê algo assim e acha normal. Mas apoia Bolsonaro para 26, tá aqui, ó. Mas apoia... Desenhar, porque tem gente que só desenhando. Não adianta explicar, tem que desenhar a explicação. Mas apoia Bolsonaro 26, né? Essa frase, na verdade, quando tu vai ler a entrevista aspas, se Bolsonaro, né? Se ele conseguir reduzir a sua rejeição, o Novo deveria se unir com Bolsonaro. Ou seja, não existe um apoio firme, direto, sem curvas, mesmo que Bolsonaro reverta a sua injusta inegibilidade. Aí tá ali, né? Eduardo Ribeiro. Se, eventualmente, ele conseguir reduzir sua rejeição, se tornando um candidato viável contra Lula, Bolsonaro vence no primeiro turno com mão nas costas. Mostra as pesquisas, né? Vitória cachapante. Mas não é viável. Ele tá falando de rejeição, viu? A opinião do partido é que a gente deveria se unir com o Bolsonaro para vencer o Lula e deixar as diferenças para depois. Ele não recupera seus direitos políticos, é preciso ver qual estratégia ele vai adotar. Se ele vai abrir mão antes, se vai escolher outro candidato antes de abril, se o Tarcísio vai
se descompatibilizar ou não do governo. Então, é um cenário muito certo. Nesse contexto, evidentemente, que nós temos o governador Romeu Zema, que vem de uma reeleição muito boa em Minas, está acostumado a decidir as eleições, e bababá. Zema é uma das poucas pessoas no Brasil que consegue virar o voto do PT para a direita. É mesmo, pronto. O Zema é uma máquina. O Zema é uma máquina. É uma máquina. Tu já viu a popularidade do Zema? Vou te mostrar a popularidade do Zema. Pera aí. Tá terminando de montar hoje o Atlas. Ah, meu Deus. Eu não aguento isso. Senhor dos passos. Ai, pai. Sabe, eu juro que eu tento, velho. Eu juro que eu tento ter calma. Mais difícil, viu? Olha o homem aqui, ó, que vira os votos do PT. O homem é uma máquina de popularidade. Olha pra isso aqui, ó. Olha pra isso aqui. Olha pra isso daqui. Aí eu te pergunto, tu vai acreditar nos teus olhos ou tu vai acreditar no que Eduardo Ribeiro te fala? Tu vai acreditar no Eduardo Ribeiro, né? Fúrio. Pare de enxergar. Tape os seus olhos. Tape os seus olhos e negue a enxergar a realidade. O cara que vai no aeroporto nem um abraço recebe. Nesse contexto que Bolsonaro não possa ser o candidato, ele será assim o nosso pré-candidato e vai se apresentar. Assim, não tem apoio real, tá ligado? Mas aí, voltando na postagem, que aí eu fiquei revoltado. Pra quem não sabe, o Novo é o partido que mais vota contra o PT. Olha o papo. O mesmo papo da Carol Esponza que botou uma coleira no Dantas, né? Deu uma coleirinha no Deltan. Aqueles lixos lá de trás foram expurgados do partido. Vale a pena se atualizar sobre o nome. Lixos. Vem cá, irmão. Esse cara aqui é esse cara aqui também? Parece, né? Você vê que esse cara parece Eduardo Ribeiro. Parece a mesma pessoa, né? Rapaz, é a mesma pessoa, bicho. 2021, né? Primeiro tiramos o Bolsonaro, depois vencemos o Lula. Não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Assim, tiramos o lixo. O lixo, irmão, como é que tu tirou o lixo? O lixo é presidente do teu partido, porque tu agora é filiado, né, Chiquini? O lixo é presidente do teu partido. O plano era tirar Bolsonaro, aí depois tira o Lula. Mas ele mudou. Ah, meu Deus, não aguento. Ah, meu Deus. A barriga tá crescendo de tanto sapo. Esse aqui não dá pra engolir, não. E até digo, né, rapaz, como é curioso, o tempo passa e o mesmo Dantas que publicou isso lá atrás no Antagonista hoje transformou hoje o programa do Dantas é o programa eleitoral do Partido Novo. Com gente da bancada que é do Partido Novo, né? Dantas tá feio, pô, isso daí, sabe? E a galera lá fala umas coisas assim, abertas, e o Dantas nem refuta. Os caras falam assim, pô, o cara lá, o Eduardo Ribeiro apoia o impeachment, mas o Dantas fica calado, finge que é nada. O cara responde e fala, não, ali foi na época do Amoedo. Época do Amoedo? Ô, Dantas, 25 anos de jornalismo, o cara jogando no lixo, só pra passar pano pro Novo, pô. Minha nossa. Tá aqui o meu candidato, ó. Os mentirosos não quer fake, né? Eduardo, você também tá indo aqui no aeroporto, eu acho. A revista lá, né? A Veja dele. Se ele botou lá, não botou, não sei. Mas tá aí, né? O choro é livre. Bolsonaro discursou na Paulista medicado e com cirurgião no trio. Acho que quem vai acompanhar Bolsonaro veio com soluço, né? Vê tudo que tá acontecendo. Eu acho que não vai achar que isso aqui é bobagem, né? Mas tá aí, né? Esse aí é o pilantra. É o único que pode ser questionado. É o único que pode ser cobrado. O único que, obviamente, não é que ele pode, ele deve ser criticado. Ele deve ser malhado em público dia sim, dia também. Sei lá, eu, enquanto ser humano, eu não teria essa disposição de Bolsonaro não, viu? Pra nesse estado de saúde, ficar aí... Ah, irmão, eu já tinha ido na fronteira já tinha cruzado a fronteira, tava em outro país, sem nem saber que eu existo mais. Mas Bolsonaro não sou eu, né? Bolsonaro é esse louco aí, doente, tá lá. Não, Brasil, ó pessoal, me diz que eu tô precisando do Congresso, vamos fazer bancada, vamos se politizar, desistir jamais. Aí vai lá, não, mas Bolsonaro isso, não, mas Bolsonaro aquilo outro. E aí pra encerrar o vídeo de hoje, com esse comentário aqui da Tsuki, ela
sempre comenta no que ela acha que é certo, o que ela comenta que é errado. Por mais que eu tenha muita simpatia por Tsuki, por mais que seja minha amiga, não tenho nenhum tipo de influência sobre, a gente discorda, às vezes também discorda de muita coisa, mas eu acho que ela tem realmente um pensamento autêntico, e ela falou uma coisa que eu com certeza me enxergo nisso daqui, me sinto representado. Tsuki fala assim, ó, eu Tsuki, tenho um lado. Eu, Kim, também tenho um lado, sempre tive. Nunca escondi, nunca deixei dúvidas. Vocês sabem o meu lado muito bem. Bolsonaro não é meu salvador, meu mito, meu herói. É o político em quem ainda enxergo uma fresta de esperança para o Brasil. É o cara que engole apunhaladas com um sorriso no rosto. E, acima de tudo, é alguém que eu gosto. Se você vier aqui me confrontar para defender quem já mostrou repetidas vezes omissão ou covardia com Bolsonaro, será recebido de braços abertos e talvez o confronto seja correspondido. Eu estou com Bolsonaro, mas não sou o Bolsonaro. Ele precisa engolir sapos diante de certas figuras. Eu não. Eu também não preciso não. Então tá aí. Meu candidato é o Jairzão da massa. Vá até o fim, Jair. Até o fim, a gente vai estar até depois do fim. Até depois do fim a gente vai estar junto, capitão. Mas tenha certeza disso daí. Um senhor em vida, popular, o pessoal já tá te abandonando. Oh, meu Deus. O país, viu? Que país é esse? São poucos aí que eu vejo. Quem eu vejo aí que tá fechado realmente com o Jair e com o Eduardo também, Paulo Figueiredo. Vocês podem ter as críticas à vontade de vocês em relação ao Paulo Figueiredo. Ontem, tava vendo o pessoal lá do Lacombe, na timeline, ele, o Max, o Alan. Pode ter as críticas que vocês quiserem também, mas estão lá, firme e forte. Não tem esse problema de se posicionar, não. Não fica de tititi, não. De conversar mole aí, de melhor perder em pé que ganhar de 4. As críticas construtivas. Ah, meu Deus do céu. Enfim, né? Mas é isso. Vivendo e aprendendo. Cabe aí também a população, né? Ter as suas escolhas. Eu tenho as minhas. Faço questão de deixar bem claras. Vou mandar os vídeos que eu dei play lá no Telegram. A mente comenta aí sobre o restante. Deve sair quarta-feira lá a entrevista Essa entrevista foi polêmica. Falo aqui no final do vídeo só porque os que ficaram. Me chamaram para a entrevista, que é o convite mais polêmico que eu já recebi na vida, mais de disparado. E tô sem saber se eu vou ou se eu não vou. Porque vai ser... velho, tô me perguntando, e a encheção de saco, velho? Vai valer a pena? Eu acho que eu acho que eu consigo desenrolar bem o suficiente para mostrar que, cara, a direita não é esse monstro que vocês pintam. E eu acho que dá para gerar muito burburinho, muita confusão, inclusive na esquerda. Mas, por saber que não tem nenhum tipo de retaguarda vindo da direita, eu fico me questionando, será que eu devo ir ou não? Vamos ver, né? Vamos ver o que os próximos dias aí nos esperam e nos aguardam. Como eu sempre digo, né? Siga meu trabalhinho para no mesmo canal, tamo valeu, tem um P na descrição, tem um Atlas Brasileiro, um único registro da história do Brasil. Se puder apoiar, apoie, sabe? É um projeto, realmente apoio o projeto, eu não vendo a unidade da revista, mas para manter o prédio de pé, tem os meninos lá pra gente pagar, vida que segue, né? Vai indo, tamo aí. O Atlas, independente de quando você assina, você sempre tem acesso a todos, só fazer o login lá no site. E fica aquele grande beijo e abraço, tamo juntos, valeu meus amigos, fui!